Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Vou fazer de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Agora sim. Vamos, enquanto o Davi vai pegar ali o pedestal para nos ajudar, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a bênção do nosso Deus para as nossas vidas, para que o Senhor nos dê graça e nos ilumine, né, nessa jornada de reflexão bíblica, um chamado ao discipulado. Eu vou pedir, por favor, irmã Fran, ore para nós, minha irmã, por favor. Irmã, curva a sua cabeça e junto com a irmã Fran, oremos ao Senhor. Amém. Obrigado, irmã Fran, pela sua oração. Meus irmãos, hoje é a aula de introdução. Hoje a gente vai dar uma, digamos assim, uma pincelada, né? Vamos falar sobre esse tema tão importante para nós como igreja, né? Para nós como servos e servas do Senhor. Esse ano é um ano em que a nossa igreja, ela pretende, né? Nós pretendemos fazer uma virada de chave com uma questão, e a questão que nós pretendemos fazer de virada de chave é justamente essa de nós nós implantarmos o discipulado como um meio de crescimento espiritual. Então, cada um de nós, irmãos, somos discípulos do Senhor, e a impressão que nos dá é que ao longo de muitos anos, talvez isso foi esquecido, foi deixado de lado, e nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer uma retomada. A igreja, ela cresce internamente e interiormente, mas ela cresce também para fora, ela cresce exteriormente, ou ela cresce em número quando o discipulado acontece. E entendemos, né, que esse também é um caminho de crescimento para as nossas vidas. Então, quero pensar com os irmãos, e antes de falar exclusivamente sobre a questão do discipulado, isso não surgiu assim do nada, né? Isso não surgiu do nada. Tem um porquê esse tema estar tão presente nas nossas vidas. Só ajustar aqui, irmãos. Obrigado, Davi. Muta o microfone, irmão Diogo, por favor, para não fazer barulho. Obrigado. Aperte aí. Isso, aí fica mais tranquilo para mim também. Obrigado. Irmãos, nós temos um grupo de planejamento estratégico na igreja. Já tem 2 anos, esse ano será o 3º ano que esse grupo está instituído e ele vai continuar trabalhando. E há 2 anos, quase 3 anos, nós já estamos aí fazendo algumas atividades. E essas atividades redundou em algumas questões muito importantes para a igreja. Eu já preguei uma série de mensagens falando sobre algumas questões, mas para a gente entender o porquê do discipulado, é preciso que a gente também dê um passo atrás e a gente também entenda a nossa identidade. Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Então, nós como igreja, nós temos uma identidade. Nós como igreja, quem nós somos? No que nós cremos? Para onde nós vamos? Sempre essas questões, elas se deparam, né, diante de nós. No que você crê? E, irmãos, não vai ser o tempo de 4 aulas que vai dizer para você tudo o que você crê. Nós temos 52 escolas dominicais esse ano. E você pode fazer o esforço de vir e você vai aprender, né, sobre a sua identidade.
nós também vamos aprender, irmãos, algo muito importante. O que é esse algo importante? Nós vamos falar sobre a construção dessa nossa identidade. Essa identidade, ela tem um alicerce, ela tem seus pilares, ela tem a sua missão e a sua visão. Ou a visão e a missão, tanto faz ali a ordem, mas há uma construção que ao longo desses anos está sendo feita para que eu e você possamos conhecer, possamos saber, né, a nossa identidade, como que ela está sendo construída e como ela será construída daqui por diante. Então, um fato importante que eu quero aqui começar a falar sobre isso pelos nossos valores. Qual é o grande valor da nossa vida? Além de Jesus. Qual é o grande valor da nossa vida? Irmãos, Jesus não pode sair da igreja, a palavra de Deus não pode sair da igreja. Pode sair o louvor, você pode não cantar, e cantar, irmãos, a gente canta, toca, é maravilhoso isso, eu amo. Mas se a gente não fizer isso, a gente tem a palavra do Senhor. Tem muitos crentes que se reúnem no porão das casas, no porão de prédios, e eles não cantam, sussurram, murmuram. Um tem um pedaço de um salmo, outro tem um pedaço de outro salmo, porque é a palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa base. Então a nossa identidade como batista bíblico, e além disso, que está acima disso, na minha opinião, é ser cristão. A sua identidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa identidade, é a nossa base. Então, toda a nossa vida cristã, toda a nossa igreja deve estar centrada onde? Na palavra de Deus, né? Então, nós afirmamos com isso, irmãos, que a Bíblia, ela é o nosso valor fundamental. Qual é o valor fundamental? O valor fundamental é um livro que o irmão Helder escreveu. O valor fundamental é um livro que o Wanderson escreveu. Que os irmãos escrevam, né? Uma boa literatura para nós lermos. Mas não é isso. A grande literatura, o grande ensinamento que faz diferença para a nossa vida é a palavra de Deus. Irmãos, ame essa palavra. Ame essa palavra. Dessa palavra sai o nosso valor fundamental. E dela também sai todas as demais coisas. E eu e você, qual é a nossa identidade? A nossa identidade começa com um reconhecimento. Qual é o reconhecimento? De que a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Aonde está baseada a sua fé? Aonde está baseada a sua prática? Aonde está baseada as doutrinas que norteiam o nosso caminho? O ensino para a vida cristã. Amém? Está baseada na palavra do Senhor nosso Deus. Então, esse valor é um valor fundamental. E como valor fundamental, irmãos, nós temos outros valores também, que são os pilares que eu falei aqui. Quais são os pilares que sustentam a nossa casa? Os pilares que sustentam a nossa casa é a comunhão. Gostoso chegar aqui de manhã. Oi, irmão, bom dia, tudo bem? Feliz ano novo. Aliás, feliz ano novo a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. É gostoso, irmão, saber que depois de um ano se passou, e o irmão Elisvaldo e a família dele está aqui de novo. E aí a gente vai lá, dá um abraço no irmão Elisvaldo, na irmã Lídia, e Isabela está ali, né, toda feliz. Papai está até no meio dos dois, né? Papai e mamãe está ali. Irmãos, isso é gostoso, é comunhão. A igreja de Vila Rosa imprimiu uma marca tão positiva na vida do irmão Elisvaldo, que essa marca, além de comunhão e amor, ele faz questão de pelo menos um dia, e muitas vezes mais do que um culto, quando ele vem para São Paulo, o irmão Elisvaldo está aqui. Irmãos, nós como Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, nós temos que nos sentir honrados com a presença do nosso irmão e da sua família aqui, e reconhecer que isso nós tributamos a Deus como alegria. Então, comunhão, amor, louvor. Nossa igreja tem um bom louvor. Amém?
Agora, perceba que esses pilares são pilares. E a gente vai falar de um pilar. E qual é o pilar que a gente vai falar? Discipulado. E também a nossa igreja precisa fazer ainda mais o quê? Testemunhar. Então, é maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos para essas questões e entendemos que, por exemplo, no caso do amor e da comunhão e do amor, nós cremos, irmãos, numa comunhão saudável dentro do corpo de Cristo. O cuidado mútuo, a unidade e a vida em comunidade. E a gente tem, e nós vamos ver isso mais para frente, talvez não hoje em outra aula, que existem muitos versículos, mas muitos versículos. Eu vou falar só de um que tem a ver com o louvor, tem a ver com o amor, tem a ver com comunhão, que é Colossenses 3,16. Abram aí em Colossenses 3,16 e alguém leia para mim, por favor, em voz alta. A palavra, obrigado, irmã Miriam, a palavra de Deus habite abundantemente, em uma outra tradução fala, habite ricamente em vós. Irmãos, nós estamos diante de um concurso bíblico que você vai fazer uma leitura bíblica para que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Aí você vai ter condições de, pela palavra, ajudar um irmão, uma irmã que necessita. Isso chama-se na Bíblia mandamentos mútuos, que são aqueles mandamentos uns aos outros. O cuidado na igreja é o cuidado de uns para com os outros. Eu tenho palavra de Deus no meu coração. Talvez o irmão não tenha lido a palavra durante a semana, mas eu posso, através da palavra, ajudá-lo. Então, lê de novo o versículo para mim, por favor. Obrigado, irmã Miriam. Ensinando-vos e admoestando-vos. Irmãos, nós precisamos ser pessoas ensináveis e pessoas que possam ser admoestadas. Nós precisamos ter um coração, a palavra de Deus vai habitar no nosso coração de tal forma, e nós vamos falar isso, acho que na terceira aula, nós vamos falar isso, que quanto mais a palavra habitar no seu coração, mais ensinável você deve ser. Quanto mais de Deus você tem, mais e mais você vai deixar com que alguém puxe a sua orelha. Porque nós não fazemos tudo certo. Nós precisamos ter aqueles que nos ajudam. Nós cremos, irmãos, na comunhão, cremos no amor como a expressão visível da nossa fé. O amor, ele deve ser refletido não com aquele amor que é o amor do Valfrido. É o amor da irmã Fran, é o amor da irmã Leide. Não é o amor de cada um de nós, é o amor de Cristo. Cada um de nós temos um amor, mas o amor que tem que ser manifestado é o amor de Cristo em nós. Irmãos, como outros dois pilares também, nossa igreja tem os pilares do crescimento. E esses pilares do crescimento é como nós amadurecemos. Nós amadurecemos também glorificando a Deus, através do louvor. Os hinos que cantamos expressam verdades. Irmãos, nós aqui falamos agora há pouco, e eu tenho insistido constantemente em dizer aos irmãos, quando nós louvamos a Deus, nós expressamos verdades. E não deve ser só da boca para fora. Quanto tenho no serviço? Vem a reflexão, temos gastado tudo no serviço do nosso rei? Me admirou, irmãos, ver uma notícia de que o testemunho de Jeová, ele estuda 40 horas durante a semana. Aí a pessoa virou para outra pessoa e falou, mas eles não trabalham? Não, eles trabalham.
Eles fazem as coisas, mas o que 40 horas é uma jornada de trabalho de um trabalhador de 5 dias? O que o testemunho de Jeová faz? Ele não se envereda com distrações. Ele estuda, ele foca o estudo da palavra do Senhor. Irmãos, discipulado, vocês vão ver, nós vamos falar um pouquinho, vamos só dar uma pinceladinha sobre isso. O discipulado é investimento de tempo. Você e eu, irmãos, se nós quisermos ter uma igreja sólida, feliz, uma igreja que cresça, uma igreja que não vai ficar só desse tamanho, ela tem que crescer, ela deve crescer para a glória do Senhor. Então esse crescimento, ele não é só numérico, ele é muito mais espiritual. Mas o discipulado é a formação do caráter de uma pessoa e o caráter de Cristo ser formado na vida dessa pessoa. Talvez, irmãos, uma das grandes questões que envolve o discipulado hoje e o porquê que não se faz discipulado é porque talvez o caráter de Cristo não esteja sendo formado nas nossas vidas e nós não conseguimos formar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, e isso envolve tempo. Aí nós vamos aprender um pouquinho também sobre isso. Então está aí, os 4, né? Agora o 5º pilar, que é também muito importante, é o testemunhar. E o testemunhar é nós assumirmos o compromisso de anunciar o Evangelho. Como você vai assumir o compromisso de anunciar o Evangelho? Através das suas palavras, das suas ações, sendo luz, sendo sal e sendo luz nesta geração. Esse deve ser o nosso desejo. Aí vem a missão. E a gente vai falar da missão primeiro, porque a missão é o que a gente normalmente faz todo dia, ou deve fazer. Aí o grupo de planejamento estratégico, tudo isso que eu estou colocando aqui, irmãos, é trabalho de 2 anos, não é trabalho de 5 dias, foi um trabalho de 2 anos, esse grupo se organizou. E a gente tem aqui, irmãos, como nossos valores, a gente tem um fundamento que deve impulsionar o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? O que a gente vai fazer sempre? Todo mundo consegue ler? Eu deixei pequenininho ali, justamente para forçar você a ler, tá bom? Para forçar você a ler. É a nossa estrutura em ação. Então, tudo que a gente pensou, todos os valores que a gente viu anteriormente, eles vão se juntar para que a gente consiga realizar a obra do Senhor. A ideia é essa. Qual é a missão de nossa igreja? É fazer o quê? Testemunhar a atual geração. Todos juntos, desculpa, irmão, todos juntos, vamos lá? Testemunhar a atual geração o Evangelho, promovendo o discipulado como caminho de crescimento espiritual, visando a glória de Deus. Irmãos, é lindo isso aqui, é bonito, e isso precisa, em nome de Jesus, acontecer. E em nome de Jesus vai acontecer, para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. E, irmãos, nós temos também a nossa visão. A visão, ela tem a ver assim, se a missão é o que eu vou fazer sempre, a visão é aquilo que eu almejo ser. Quando eu crescer, o que eu quero ser, onde eu quero chegar, né? Tem esse sentido. Então, a missão, ela nos dá, a visão, ela nos dá a direção e um destino final. É a razão de nós existirmos. Qual é a razão de nós existirmos? Irmãos, isso aqui é magnífico, né? Eu acho que foi um dos momentos mais gostosos que vivemos no planejamento estratégico, de ver isso aqui sendo constituído. Tem muita teologia envolvida aqui, e pura teologia. Sermos uma igreja composta por pessoas que aguardam a iminente volta de Jesus. Você aguarda a volta de Jesus? Irmão, se há uma esperança que a santa palavra do Senhor nosso Deus nos dá, é que se nós não fecharmos os olhos e Cristo voltar, nós estaremos aonde? Na glória celestial, amém?
Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Mas enquanto Cristo não volta, enquanto Cristo não vem, a gente não sabe o momento, né, irmão Elisvaldo? Pode ser que ele venha agora. E se ele viesse agora, glória a Deus. Aleluia. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver de forma dinâmica. Irmãos, viver de forma dinâmica é ter consciência do porquê Cristo te salvou e te deixou aqui ainda nesse mundo. Por que ele ainda não veio? Por que ele ainda não voltou? Então, viver de forma dinâmica vai fazer com que você influencie a sua família, seus vizinhos, seus amigos. Com qual mensagem? Parou para pensar que você é a mensagem que o mundo precisa ler? Você é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Você é a mensagem que o mundo precisa ler. Então, quando olhar para você, olha ali o evangelho, eu estou vendo Cristo nas ações, nas atitudes. Irmãos, isso é extremamente importante dentro da nossa visão. Nós vamos passar isso aqui também nos demais dias, de forma mais rápida, mais sucinta, mas para que os irmãos vejam que nós não estamos criando as coisas, irmãos, assim do nada. E a base de tudo isso tem um texto na Bíblia que é Mateus 28, 18 a 20. Abre lá para nós e vamos ler esse texto, Mateus 28, de 18 a 20. Mateus, capítulo 28. Vamos ler todos juntos? E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esses são versículos para se decorar, hein? Daqui a pouco, creio que vai ter irmãos aí que vão estar recitando esses versículos. Versículo 19: fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, o que inspirou nós fazermos tudo isso aqui durante 2 anos foram esses versículos, entre outros, mas esses versículos que têm aí a sua base. Agora, uma coisa, irmãos, importante, que eu e você como igreja, nós precisamos entender. A igreja, nós temos que ter uma visão, talvez um pouco diferente do que nós tínhamos no passado. E eu falo talvez porque eu não sei se é exatamente essa visão que se tinha. Eu não posso julgar, mas eu posso dizer que, irmãos, quem é responsável pelo discipulado na igreja? Quem é responsável por evangelizar? Quem é responsável por fazer isso? Já falei aqui diversas vezes aos irmãos. O pastor, ele recebe salário para isso. E tem uma pessoa lá que ela tem o dom de falar, de evangelizar. A grande comissão foi dada aos 11 discípulos. Se você ler o versículo 16 do capítulo 28, você vai ver que tem 11 lá. Judas já tinha tirado a vida dele. Os 11 estão lá. Matias não está lá, provavelmente. Paulo não está lá, com certeza, mas os 11. A igreja de Jesus recebeu essa responsabilidade. Quem é responsável? Não é só a liderança. E existe um princípio, irmãos, da mutualidade, que não é só o cuidado uns aos outros, mas as responsabilidades da igreja, certas responsabilidades, são repartidas com todas as pessoas. Então, o que Jesus espera? Que a sua igreja seja uma igreja interdependente. E um conceito que a gente vem trabalhando aqui com os ministérios é que não existe, irmãos, ministério separado do trabalho da igreja. As mulheres, os homens, os jovens, as crianças, a escola bíblica trabalha em favor do todo,
Nós trabalhamos, o ministério pastoral trabalha em favor do todo. Então não existe aqui, e me perdoe aqui a recorrência dessa fala, mas não existe igrejas dentro da igreja. A igreja é um corpo só. E esse corpo caminha junto. E isso, irmãos, é uma coisa que ao longo desses anos nós estamos trabalhando. E, entre aspas, os irmãos já estão sendo, ao longo desses anos, de certa forma, discipulados. Não do jeito que a gente vai pensar daqui para frente, mas já estamos sendo discipulados a aprender que nós devemos trabalhar unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, essa mutualidade é uma prática bíblica. Nós todos que somos discípulos de Jesus, que é a última parte lá, né, que você vai ver lá em laranja, a última parte, cada seguidor de Jesus é convocado, convidado, é convocado a praticar a mutualidade. Amém? Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, algum comentário, levante a mão, a palavra vai ser cedida a você. Eu só peço que seja sucinto, porque de repente talvez o horário não vai dar para falar muita coisa, mas todos têm a liberdade de falar, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Irmãos, já entrando na questão do discipulado, e para nós entendermos, e sendo bem objetivos e diretos, a essência do discipulado é morrer. Se você não entender isso, você não pode ser discípulo de Jesus. Está, irmãos, intrinsecamente ligado a isso. Morrer para viver. A essência do discipulado cristão é isso. Nós precisamos entender essa realidade. E nós vamos falar disso na semana que vem, um pouco mais profundamente. Então, fique com essa ideia já na sua mente, tá? Essa ideia de morrer é uma chamada radical para que você abandone tudo e você encontre a verdadeira vida. Abandone tudo. E aí a gente olha para Jesus, e aí eu não vou ler os textos, porque eu sei que os irmãos conhecem, hoje é só uma aula de introdução, mas Jesus chega para os discípulos e fala assim: vinde a mim, ou seja, olha, deixem tudo aí e me sigam. E os discípulos fazem o quê? Largam as redes. E, irmãos, nós hoje, em 2026, a gente olha para esses textos bíblicos e a gente trata isso, como muitos pastores talvez tratam isso, como se fosse assim: Jesus está apelando para eles, venham. Irmão, Jesus está convocando aqueles homens, abandone tudo. Se você não abandonar, se você não deixar, Lucas 14 fala sobre isso, eu preguei recentemente sobre isso. Se você não deixar, você não pode ser meu discípulo. Entende isso, irmãos? Não pode ser meu discípulo. Tanto os escritores do Novo Testamento quanto o apóstolo Paulo tinham talvez uma ideia que surgiu na Grécia sobre essa questão de discipulado. E se você pesquisar na internet, você vai chegar nessa mesma conclusão. Platão, irmãos, quando ele podia ser visto lá na Grécia andando atrás de Sócrates. Ele podia ser visto lá em algum momento da vida dele fazendo isso. Ele estava lá atrás do mestre. E, irmãos, Sócrates era um homem que andava com roupa suja, segundo os historiadores. Ele não era um homem assim, que andava de terno e gravata, que era aquela pessoa assim toda limpinha. Ele andava descalço, inclusive. Mas, irmãos, aquele homem tinha uma mente brilhante. E Platão fazia questão de estar aos pés dele. E discipulado, irmãos, é isso. Eu vou deixar de fazer algumas coisas para estar aos pés de alguém para aprender. Discipulado é abandonar o tempo de entretenimento, o tempo de alegria pessoal, para obter conhecimento, para disciplinar a minha vida, para que eu possa ter uma vida diferente. E essa relação discípulo, discipulador, ela tem que ser evidente. E aí eu pergunto a você, irmão, quanto tempo você gasta com oração? Quanto tempo você gasta com leitura da Bíblia? Quanto tempo você se empenha em ler um livro que fala sobre um assunto de doutrina? Quanto tempo você gasta no TikTok? Quanto tempo eu e você, vou me incluir aqui também, tá? Que eu também sou pecador igual a você. Quanto tempo nós gastamos com distrações
E é interessante que essa relação Sócrates-Platão, ela é tão bonita, porque, segundo a história, Sócrates nunca escreveu uma linha, ele nunca escreveu um livro, mas a genialidade de sua mente foi captada pelos seus alunos, e os seus alunos escreveram o seu conhecimento. E essa relação, irmãos, nós precisamos entender. Então, a Grécia, ela viveu, o povo grego, que foi uma das nações que dominou também, né, foi um dos impérios. Depois do Império Grego veio o Império Romano, e aí no tempo de Roma, quando Roma domina ali a região onde está Israel, vem Jesus, vem os apóstolos e toda a história se desenrola. Essas pessoas, os irmãos que escreveram o Novo Testamento, eles tinham esse conhecimento dessa relação de discípulo e mestre. E nós, irmãos, como discipuladores, nós como discípulos de Deus, nós precisamos entender isso. O que é discipulado? Então, diante de tantas definições que possam haver, irmãos, há um cerne, há um centro que ele é inegociável. Não pode ter negociação. Esse convite, irmãos, ele pode ser um convite para você ou pode ser uma ordem. Então, você pode encarar o discipulado como um convite. Eu sou convidado. E se você é convidado a participar, ou você participa, ou você não participa. Irmãos, hoje à noite, às 19 horas, nós temos um culto aqui na igreja, culto de louvor e adoração. Venham, meus irmãos, vocês estão convidados. Vocês estão convidados? Irmãos, nós somos convocados. A diferença está em como nós respondemos. Como nós respondemos à pergunta. O que é discipulado? Discipulado é um convite ou uma ordem? Eu ouvi aí o quê? Que mais? Legal. Ordem. Ide. O que mais? Obediência. Boa. Fazer discípulos. Irmãos, está escrito ali embaixo, bem pequenininho. A resposta define não apenas o que fazemos, mas a resposta define quem somos. Quem nós somos? Ou somos discípulos, ou não somos discípulos. Essa é a verdade. Irmão, me permita dizer aqui, hoje em dia, por ordem, por questão satânica mesmo, existe uma idiotização cristã acontecendo. O que o mundo quer fazer é fazer de cada um de nós idiotas. Me perdoe o uso da expressão. Idiotas no seguinte sentido: você tem que valorizar certas coisas. E nós temos que valorizar, irmãos. Nós temos que dar tempo para a família, nós temos que dar tempo para isso, para que temos. Não está errado. Eu fico às vezes maravilhado quando eu ouço uma pessoa dizer assim: nossa, mas Deus é um só. E eu falo, é verdade, o meu Deus só tem Ele mesmo. Deus é um só. E o que as pessoas querem dizer com isso? Olha, eu não preciso desse Deus aí, porque o Deus que eu tenho, do jeito que eu tenho, é o mesmo Deus que o seu. É o mesmo Deus, irmãos? A pessoa serve a Deus da forma que o Senhor deixou na sua palavra, a qual você serve. E as pessoas estão querendo fazer com que nós, entre aspas, sejamos idiotizados. Diga, irmão, vamos. Pode falar. Eu não sei se o microfone vai chegar aí, mas fale. Mediante o que o senhor falou, eu concordo plenamente. Eu ando muito, não é porque eu não tenha o que fazer, é fazendo alguma coisa, né? E ouço muito isso: ah, mas o meu Deus é o Deus de todos. Não é o Deus de todos. O Deus de todos é escolhido, é exigente, é expressivo, não divide a glória dele com mais ninguém, entendeu? Então, quando eu digo que o meu Deus é igual a todos, eu estou negligenciando a minha parte de cristão. Eu não devo concordar com a pessoa que diz que o candomblessista é de Deus. Eu não devo concordar com aquela pessoa que diz que o Deus dele é o meu. Eu não conheço o Deus dele, é obscuro.
Não me leva a nada, não me leva a caminho de salvação. Quando eu vou conversar, eu não converso com a pessoa nesse tom. Eu vou perguntar para ela ou para ele, como muitas vezes: o seu Deus salva? Onde está o seu Deus? Você se curva para o seu Deus, mas o seu Deus come capim, come carne, bebe sangue? O meu não bebe. O meu deu sangue na cruz para me salvar. Então o que é que acontece? Muitos cristãos de verdade está engolindo isso, com medo, porque não sabe o que é a palavra. Sai de cantinho, de fininho, com medo do diabo, porque isso é diabo em pessoa. E você corre o risco de reclamar, e dentro do ônibus ele mesmo manifestar, e você cair por terra, porque você não conhece a palavra de Deus. Então eu acho que o Senhor está correto. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e vivenciar a palavra de Deus. Irmãos, é tão importante entender isso, que Jesus gastou 3 anos e meio para ensinar 11 homens, porque tinha um que não era ensinável. Não chegou ao último momento da vida e ele não se arrependeu. Tirou a própria vida. Nós não vamos ver ele lá no céu. Creio eu que ele não está lá no céu. Eu não vou ver. Né? Ele tirou a própria vida. E isso é tão importante, porque qual é a resposta que a gente dá para isso? A resposta define não apenas o que fazemos, mas quem somos. Se eu entender corretamente isso, eu vou entender quem eu sou. Aí existe uma arquitetura, né, para o discipulado. Qual é a arquitetura? São 2 coisas que tem que caminhar juntas. A morte de si mesmo. Você tem que morrer para os seus desejos, para a sua vontade. E automaticamente haver uma multiplicação. A soma dessas 2 coisas é discipulado. E quando a gente fala multiplicação, existem 2 lados da multiplicação. Qual é o primeiro lado da multiplicação? O primeiro lado da multiplicação é a vida de Cristo ser vivida em nós. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala isso. Então agora não vivo, mas, irmãos, para dizer um negócio desse aí, desculpa, né, usar a expressão nordestina, tem que ser cabra macho mesmo, né? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Paulo era comedor de arroz e feijão, igual eu e você. Eu e você podemos dizer isso também. Cristo vive em mim. Então, morrer para si é uma coisa. Aí, multiplicar a vida de Cristo em mim. E o multiplicar, que é a segunda questão, é multiplicar a vida de Cristo na vida de alguém. Quem que a gente chamou para o nosso lado para dizer: morra para si mesmo. E eu vou ajudar você a multiplicar a vida de Cristo na sua vida, assim como eu estou fazendo na minha. Irmãos, isso é discipulado. Discipulado significa ter um discípulo. Você está discipulando quem? Quem você está orientando? Quem que você está imprimindo Cristo na vida de quem nós estamos imprimindo Cristo? Irmãos, o chamado para o discipulado, esses dois componentes, eles são inseparáveis, absoluta entrega e uma vida que gera fruto. O fruto é multiplicar o caráter de Cristo na vida de outra pessoa. Isso é extremamente importante. Mateus 4, 18 a 22. Vamos ler lá? Mateus 4, 18 a 22. E, irmãos, quando eu falei da idiotização, existe uma coisa assim muito romântica pairando nos nossos dias. Sabe, um evangelho assim muito romântico, não é um evangelho que te coloca realmente diante de Deus confrontado. Não, é um evangelho que quer massagear. Esse evangelho que está por aí, o ensinamento que está por aí, é o evangelho para massagear o ego. É para dizer, você é o budu de Deus. E nós somos mesmo. Nós somos filhos do Senhor. Né? Mas não é para massagear, não. É para trazer consciência. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 4, 18... E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão,
chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Até aqui legal, eles estão fazendo a vida deles. Estão trabalhando, estão fazendo o que eles devem fazer. E disse Jesus, o que Jesus disse? Agora, se eles chegassem para Jesus e falassem assim, ô Jesus, legal Jesus, obrigado aí pelo convite, hein? Mas eu não vou não, vou ficar aqui, eu tenho uma rede para lavar, tenho uns peixinhos para pescar e vender. A última parte do versículo poderia se tornar realidade na vida deles? Qual é a última parte do versículo? Meu irmão, minha irmã, a grande verdade do discipulado é essa. Se você não abandonar suas redes, você nunca será pescador de homens. Você não vai aprender a ser pescador de homens. Larga tudo aí, deixa tudo aí. Irmãos, isso aqui não é romantismo, irmão, é a realidade consciente. 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no de boa vontade. Não foi algo forçado, foi de boa consciência. João trabalhou com esses homens e falou, olha, vai vir um que é assim, assado e cozido. E João apontou a ele lá, e eles foram. Eles seguiram de boa consciência. Quando você liga esse texto com Lucas 14, se você não largar as redes e não vir após mim, você não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, tem que abandonar algo. Irmãos, essa é uma chamada radical, é uma ordem, não é um convite. Jesus não está convidando as pessoas, ele está ordenando. 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Irmãos, nós nos tornamos discípulos de Jesus, ou de Deus, de Jesus, quando nós abandonamos tudo. O primeiro passo, ele é externo e ele é absoluto. Se não abandonar, não pode ser discípulo de Jesus. Há um custo que é inegociável, né? Esse custo é de negar a si mesmo. Eu vou falar disso na semana que vem. Então, esse chamado, irmãos, de seguir, de morrer, não tem como se separar, né? Não tem como se separar. Marcos 8, 34, Lucas 9, né? Mateus 10, 38. Abra aí comigo, em Mateus 10, 38. O que as pessoas pensam hoje em dia? Esse evangelho da idiotização, esse evangelho romântico. Olha, aceita Jesus. E se você aceitar Jesus, se só aceitar Jesus, irmãos, quem aqui não quer ir para o céu? Você perguntar para todo mundo quer ir para o céu. Agora, ter a salvação é uma coisa, mas ter Jesus como Senhor da sua vida é outra coisa. Tem gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. E esse é um grande problema. Eu fico pensando, como que esse evangelho que está sendo ensinado, essa doutrinação que é feita aí fora, como que ela se depara com um texto desse, de Mateus 10, 38? Jesus está dizendo, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você quer salvação? Eu posso dar, mas você tem que negar a si mesmo e me seguir. E se você fizer isso, beleza. O povo está indo aí, irmãos, talvez a rodo para o inferno. E uma das coisas que o discipulado nos abre os olhos é isso. E é você abrir os olhos de alguém de que se a pessoa quer chegar ao céu, ela precisa seguir a Jesus. Wanderson?
dia. Bom dia. Quando nós lemos Mateus 4, 18 a 22, que o pastor citou, eu posso entender através do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, que Pedro e André, eles já eram discípulos, ali eles estão sendo chamados para o serviço, né? João capítulo 1, 35 a 42 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez os dois de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui em Mateus 4, nós podemos entender então que os dois já eram discípulos e aquele estava sendo chamado para o serviço. Depende da visão que você tem. Não está errado o que você está colocando, e parabéns por você fazer essa boa ligação de um texto com o outro. Fantástico isso. Na minha, vou dar a você a visão que eu tenho do que eu já estudei. Aqui se trata de momentos diferentes. E que momentos diferentes? João, a família desses homens, eles eram provavelmente adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, só Pedro que era o mais velho. Eles foram enviados para estudar aos pés de João. E eles estavam com João, caminhando com João e aprendendo. Até o ponto que João aponta e fala: é Jesus. Aí um deles fala: olha, eu vi o mestre, eu vi Jesus. Aí vai lá e chama o irmão. E vai lá e chama outro. Esse é o primeiro momento de contato. Em Mateus 4, já tinha passado um tempo, eles já estavam lá, eles voltaram para a vida deles, digamos assim. Eles ficaram com Jesus um tempinho, aí eles voltaram para a vida deles, continuaram trabalhando. Jesus passou lá naquele lugar, em Cafarnaum, provavelmente onde era Pedro e os irmãos João e os irmãos Boanerges, né? Eles moravam, e aí Jesus chama esses homens, os 4, num outro momento. E aí sim, comissiona eles como os primeiros discípulos. Eles são discípulos de João. E aí é uma coisa que eu aprendi com o pastor Jorge Lewis, que é bonita, e aprendi com o pastor Marcelo França também no seminário, de que Jesus, ele usou material de João. Então João, ele começou a discipular aqueles homens, começou a ensinar: vai vir um aí, e ele está chegando. Eu não sou digno de desamarrar o cardaço do sapato dele. E ele apontou: é esse. E eles foram atrás, lá abandonaram João e foram seguir a Jesus. E ficaram com Jesus um tempo. Depois vem Mateus 4, que é um outro momento. Tá? Que é esse chamado para ser o discípulo, para ser o seguidor a partir daquele momento e aprender as coisas com Jesus, foi em Mateus 4. Tá? Legal, obrigado, meu irmão. Pode? Os 12, eles são um bom referencial do que a gente deveria... A referência que a gente teria que ter como verdadeiros discípulos, no sentido de que parece uma vida muito radical, até olhando para os 2000 anos da história da igreja, parece que quem conseguiu realmente ter o seu nome marcado na história são ou pastores profissionais, ou gente que realmente abriu mão de família e vou sair no mundo. A gente sempre usa esses como referências. Esse é o arquétipo do discípulo? Não é o arquétipo, mas discipulado, filho, se começa com obediência. E a obediência, por exemplo, o homem que ganhou para Cristo e ele não falou nenhuma palavra da palavra de Deus para o grande pregador, o grande evangelista que foi
aquele americano, Billy Graham. Ele era um Nelson, era um Elder, era um Wanderson, ele era um Valdilson, um Zé Batista. E o Billy Graham chegou com um amigo dele, com um primo dele, se eu não me engano, para assistir uma mensagem, que estava ouvindo aquelas músicas, aqueles louvores, e estava muita gente, entuiado de gente. E eles chegaram na porta do local e aquele homem falou, sorrindo, com um sorriso, recebeu eles bem, e aquilo já criou um fervor no coração. Criou um fervor no coração dele. E ele já se sentiu acolhido. E aquele homem conseguiu empurrar um monte de gente para colocar 2 adolescentes num culto. E um pastor, que era um homem sem nome, pregou o evangelho. E o grande Billy Graham, pequeno Billy Graham naquela época, entregou a vida a Cristo. Billy Graham ficou com seu nome mundialmente conhecido. E o diácono? E o pastor? A obediência para cumprir o seu chamado, porque a gente tem a ideia de que ser discípulo talvez seja fazer algo grandioso. Exemplo, Felipe é convocado como diácono, e ele começa a pregar, e ele vai pregar em lugares que tem muita gente entrega a vida a Cristo. Você vai ver isso no livro de Atos, lá capítulo, se eu não me engano, 7, 8. E aí o Espírito Santo fala para Felipe, Felipe, vai para esse lugar que está deserto. Tem uma alma lá. Então, eu não sei se respondo sua pergunta assim, mas a questão às vezes não é a grandiosidade do que você faz, porque uma alma vale. Então, se você obedecer e cumprir o seu chamado, e aí você ajuda aquela pessoa a entender as coisas de Deus. Felipe chega no carro, a pessoa está lendo Isaías, ele não entende, e Felipe começa a explanar, porque ele tem a palavra no coração, e ele começa a dizer, tanto que na história se diz que a África conheceu o Evangelho através do eunuco, né, o etíope. Então, largar as redes e seguir, não é necessariamente para nós hoje sermos cheios do Espírito Santo e sermos virtuosos, não é uma vida de ser nômade, ou largar a família, ou sair pelo mundo. Não. Não necessariamente, né? Aonde você trabalha, você pode ser discípulo de Jesus, sendo bênção. Pastor Zenildo, vamos falar do Zenildo. Zenildo quebrou, irmãos, lá, desconjuntou os 2 cotovelos. Pastor Zenildo foi ficar lá no hospital. No hospital tinha um bandido, traficante, se eu não me engano, mas era um bandido. E tinha um policial penitenciário ali do lado. O pastor Zenildo pregou o evangelho para o bandido e o bandido aceitou a Cristo. E o policial lá penitenciário já tinha um encontro com Cristo, estava desviado, com bastante dúvidas. Ele começou a tirar as dúvidas com o pastor Zenildo. Então, o discipulado, irmãos, é assim, aonde você esteja, é para 10, é para 20, é para 30, mas o que precisa haver em nós, irmão Gustavo, é a consciência de que a gente deve fazer. Entra semana e sai semana, entra mês, entra ano e sai ano, e nós não imprimimos Cristo na vida de alguém. Essa é a questão. Talvez para Billy Graham, milhões de pessoas. Talvez para o irmão Helder, 10 pessoas. Talvez para o pastor Valfrido, 1. Talvez para a Fran, 5.000. Talvez para a irmã Almirene, 10.000 pessoas. Para o Nelson, 50.000, eu não sei. Mas o importante é que cada um tenha consciência de que está obedecendo o seu mestre. Que negou a si mesmo. E que está fazendo aquilo que o mestre colocou você para fazer. Essa é a questão, né? É verdade. Esse é um lado do pilar que a gente fala de testemunhar. Mas falando especificamente, irmão Valmir, do discipulado, é você trazer a pessoa para perto de você e ensinar essa pessoa a ser um cristão verdadeiro. Pastor Honório, irmão, aqui da igreja de Inamar, né?
a Igreja Batista Bíblica Sião, o pastor Honório ensinou uma coisa muito bonita para mim. Ele falava assim: pescar o peixe é uma coisa, agora, e limpar o peixe? Você vai no mercado, você compra lá, eu gosto daquele peixe St. Peter, né, ou a tilápia, mas pede para mim para limpar. Primeiro que eu nem sei. Aí é legal, né? O peixe já está pescado, o peixe já está limpo. E irmãos, aí o que eu falo, que faz parte, na minha opinião, da idiotização cristã que hoje em dia existe. Vocês acham que vocês não são, irmãos, alvo de muitos lugares aí? Irmão, quem não queria ter, irmão, o irmão Wanderson, o Helder, o Nelson, o Zé Batista, irmãos iguais a você na igreja deles? Aí eles vão, irmão, para cá, a minha igreja aqui, irmão, tem uma pessoa que faz isso aqui. Tem um aqui na minha igreja, o dízimo é 5% no primeiro ano para você, viu? Né? Tem um irmão que faz essa brincadeira aqui, né? Mas é brincadeira mesmo. Vocês são alvos, irmão. Quem não queria ter, irmão, uma Jandira, uma Lucineide para dar aula para criança? Vocês são alvos. Os pescadores de aquário estão por aí. Os irmãos já têm um bom conhecimento, têm preparo. E aí eles vão querer pescar o peixe e limpar? Não, eles vão querer o peixe limpo já. Eles vão querer o peixe limpo. E é o que muitas igrejas, infelizmente, fazem. Dentro desse processo todo, há uma lógica que a gente precisa entender. Qual é a lógica? A lógica da consagração total. Gálatas 5:24 diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então, qual que é a lógica, irmãos? Pensando num ser completo, redondinho, assim, quase igual eu, a lógica, irmãos, é a seguinte: você se torna morto para si, para ser totalmente consagrado a Ele. E você só pode ser totalmente consagrado a Ele se você morrer para você mesmo. Isso, irmãos, é um ato único de colocar tudo o que você é e o que você tem à disposição incondicional do Senhor. Então morra e se consagre a Ele. E se consagrando a Ele, você vai entender que você precisa morrer cada dia mais. Eu estou para convocar, talvez, a liderança das mulheres, e eu prometi a elas que eu ia fazer isso esse ano, e eu estou pensando em fazer com a liderança aqui da nossa igreja. Talvez a gente marcar um dia e nós vamos fazer um tempo de treinamento em que a morte de si mesmo é o centro desse treinamento. É você aprender a morrer, a olhar para a sua vida e ver 3 níveis da sua vida em que nós precisamos, irmãos, morrer para nós mesmos. Irmãos, isso é a chave. A morte é um pré-requisito essencial, né? Aí existe uma consequência. Paulo vai dizer que ele foi crucificado e agora Cristo vive com ele. Irmãos, a ordem de Cristo é que participemos da sua morte. Porque se nós participarmos da morte de Cristo, nós também participaremos. Porque nós fomos, Romanos capítulo 6, nós fomos sepultados com Ele no batismo da sua morte. Para que aí o irmão Helder pregou uma linda mensagem aqui, eu gosto de lembrar dessa mensagem que foi muito boa. O velho homem ficou lá, irmãos, não foi o velho homem que ressuscitou, mas foi lindo ouvir isso do irmão Helder. O velho homem, irmão, morreu. Cristo, o velho homem, com todas, apanhou, todo ensanguentado, só ficaram as marcas para provar que era ele. Aí ressuscita um novo homem. Experimentar, irmãos, a vida de Cristo é experimentar também a sua morte. Não tem como desligar uma coisa da outra. Se você quer experimentar o verdadeiro discipulado, você tem que experimentar morrer para si mesmo, né? A nossa vida é limitada, mas nós vamos trocar a nossa vida pela vida ilimitada de Jesus Cristo. Amém? Tem uma coisa bonita que é o paradoxo do grão de trigo. O versículo saiu errado aí, mas João 12:24 vai dizer assim: na verdade vos digo que se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E sabe, irmãos, por que às vezes tem crente de 20, 30, 40, 50 anos que não ganha uma alma para Cristo? Sabe por quê?
porque ele preferiu viver a solidão de autopreservação. Então imagina uma sementinha. Pega uma sementinha, sei lá, uma semente. Se a semente ficar como semente acima da terra, o que vai acontecer? Ela se autopreservou. Está lá, bonitinha. Mas se ela cair na terra, se ela for coberta com terra, e se a água cair em cima dela, vai acontecer um processo secreto. Irmãos, o mesmo processo secreto que ocorre com a palavra, quando a palavra é pregada e é lançada. E aí você conhece Mateus 12, 13, as parábolas lá da semente. A semente é lançada num lugar. O que são esses lugares? São os terrenos, é o coração de um é de um jeito, o coração de outro é de outro jeito, mas aquela que é jogada em boa terra, ela germina, ela brota, e o que acontece? Dá muito fruto. Irmãos, o fruto só pode vir através da fecundidade, e a fecundidade só ocorre quando há autonegação. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós viveremos eternamente salvos, mas infrutíferos. Deus não quer, irmãos, uma igreja estéril. Deus não quer uma igreja, mas eu vou lá, eu faço. E aí me perdoe os músicos aqui, porque segundo meu professor eu também sou músico, né? Mas eu também toco, eu vou lá, mas eu canto. Ainda bem que eu não canto, tem outros que cantam. Mas eu prego, mas eu... Não, irmãos, é muito mais do que isso. Ser cristão, irmãos, é muito mais do que isso. Nós precisamos entender de autonegação. Para terminar, há uma equação revelada aqui. Qual que é a equação? Um mais com o outro vai dar bom. Qual que é o mais com o outro? A morte de quem? O pastor Cláudio Duarte brinca, né? Fala assim que é bom ficar viúvo, né? Até que a morte nos separe, de preferência aí ele aponta para a esposa dele, né? De preferência com a morte dela, né? Mas não é com a morte do outro, não, é com a morte de você mesmo. Então, você morrendo, abandono, negação, crucificação dos seus desejos, das suas vontades, a vida de Cristo sendo vivida em você, você vai ter um fruto abundante. E isso é discipulado. Então, entenda, o primeiro lado do discipulado é eu ser discípulo de Jesus. E o outro lado do discipulado, que é o que a gente vai começar a falar semana que vem, são 6 características do verdadeiro discípulo, 6 coisas que o verdadeiro discípulo precisa fazer, precisa ter. Então, o discipulado é eu ser discípulo e eu ser discipulador de alguém. Irmão, você já imaginou eu discipulando um? Daqui a 6 meses, esse um está discipulando o outro. Aquele outro, daqui a 6 meses, está discipulando o outro. E esse um e outro que nós estivermos discipulando, eles estarão aqui na igreja. Que tamanho que essa igreja vai ter? De pessoas que são discípulos de Jesus. E a gente não está pensando no tamanho da igreja. A gente está pensando de que pessoas precisam aprender de Deus. Sabe uma das coisas boas que eu vivi na minha vida? Era andar cerca de quase 4 quilômetros, mais ou menos 3 ou 4 quilômetros, da minha casa lá em Bugaçu, no sol, na chuva, e ir para a casa da irmã Nair. E eu quero terminar a aula de hoje falando dela, que é uma das mães espirituais que eu ganhei na minha vida. A irmã Nair me recebia na casa dela às terças-feiras, 3 horas da tarde. E eu e a irmã Nair discipulávamos 2 irmãs, a filha e a irmã, ali na mesa da casa delas. A mesa da casa da irmã Nair era um ponto de conversa para a Elza e para a Luana. E ali nós falávamos sobre salvação, aquelas lições básicas, mas não tinha só aquelas lições. Mas pastor, e aqueles bichos que o Apocalipse fala, e aquelas coisas, o inferno, o fogo, o diabo lá com aquele chifrão, como que é esse negócio todo? E a gente falava. Depois que a Elza e a Luana iam embora, eu ficava na casa da irmã Nair. E a irmã Nair era muito curiosa, irmãos, entendia muito de Bíblia. E a gente ficava até 7 horas da noite, 6, 6 e meia, 7 horas, também discipulando a irmã Nair.
A filha da irmã Nair e o genro moravam no fundo, a Rita e o Guilherme, com os 2 filhos. Aí a Rita, pastor, me chamavam de pastor naquela época sem eu ser ordenado, mas vem para cá, para minha casa. Aí eu ia para o fundo, para a casa da Rita, 7h30 da noite. E ali, irmãos, eles não eram da nossa igreja, eles eram de uma outra igreja. E eles tiravam dúvidas. E eu saía da casa da Rita na quarta-feira, 1h30, 2h da manhã. Porque a nossa conversa era Bíblia. Ríamos, falávamos outras coisas, mas era um discipulado. A Rose ligava, você não vai vir embora não. Aí a Rita pegava o telefone, deixa o Junão aqui, me chamava de Junão, né, que era o irmão mais novo. Deixa o Junão aqui. Irmãos, nós precisamos imprimir Cristo na vida das pessoas. Se Deus deu conhecimento bíblico para você, é porque você pode transferir esse conhecimento para a vida de uma outra pessoa. Só que para isso, você tem que investir tempo. O seu sono não é prioridade. O seu filme não é prioridade. A sua novela não é prioridade. Tem crente que não vem para a igreja por causa de novela. Tem crente que não vem para a igreja por causa de série. Prioridade. Qual é a prioridade? Morrer para si. Tudo isso aqui, irmão, vai ficar aqui na terra. Mas o que você imprimir de Cristo na vida das pessoas vai reverberar por toda a eternidade. Então, irmãos, o discípulo, agora, só quero ler aquela frase que está bem no finalzinho ali. O discipulado não é uma adição à nossa vida. Eu vou incorporar mais uma coisa na minha vida, o discipulado vai ser mais uma coisa na minha vida. Calma lá. Não é mais uma coisa na sua vida. É a substituição dela pela vida de Cristo. Você quer viver a sua vida ou você quer viver a vida de Cristo? A resposta, irmãos, a essa pergunta define quem você é. Ou você é discípulo, ou não é. Irmãos, é o paradoxo de encontrar a vida ao perdê-la, de se multiplicar ao morrer. Este é o chamado, este é o custo e esta é a glória. E isso está disponível a cada um de vocês. Dúvidas, perguntas, anseios ou suco de maracujá? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, recebemos, Senhor Deus, uma dose grande de ensinamentos, de pensamentos e coisas, ó Deus, que talvez contrariem muito, Senhor Deus, e muito, tudo que nós pensamos na nossa vida ao longo de muitos anos. Pai, não será a minha palavra, mas será a sua palavra, anunciada, ó Deus, conforme ela deve ser anunciada, que deve mover o nosso coração, que deve nos tirar da zona de conforto, que deve, Senhor Deus, nos fazer enxergar e nos conectar, ó Deus, com essa bendita palavra, no sentido de que morrer para nós mesmos é quando nós, ó Deus, deixamos tudo de lado e damos uma importância grandiosa para aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós façamos. Que cada um de nós, ó Deus, a partir de hoje, a partir de agora e de sempre, continuemos a ser verdadeiros discípulos de Jesus, mas discípulos mais dedicados, discípulos, ó Deus, que se dedicam ainda mais e que levam em primeira importância o estudo, o aprendizado, a prática e a vontade de imprimir a vida de Cristo que está impressa na nossa vida, na vida de outras pessoas. Pai, eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus, seja isso, ó Deus, realizável para a vida de cada um de nós. Que nós, ó Deus, que determinamos que a missão de nossa igreja é fazer do discipulado um caminho de crescimento espiritual. Que, ó Deus, o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que nós verdadeiramente consigamos no futuro olhar para trás e ver que ao longo dos anos desenvolvemos na mente e no coração de nosso povo a consciência de aguardar a volta de Cristo. De que através de tudo que fizermos, Pai,
nós possamos fazer baseados na sua palavra, e tendo a sua palavra como nosso norte, como nosso rumo, e nos ajude, Pai, para que daqui a alguns anos possamos ver, Senhor Deus, esse trabalho, Senhor Deus, frutificando, as nossas vidas frutificando, para a honra, glória, louvor e exaltação do teu santo nome. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, dá graça a cada um de nós. Eu peço a tua bênção, graça e misericórdia, eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.